Meu filho, minha filha, eu não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir. Começando a terceira edição do programa Hora 19. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo este vídeo. Hora 19 sendo gravado nesta terça-feira, dia 16 de junho de 2015, e vai ao ar na quarta-feira, dia 17 de junho, às 18 horas, ou seja, na 19ª hora do dia. E o programa hoje vai ser especial, dedicado a 3 eventos dos temas que eu sempre falo aqui, ou seja, futsal feminino FIFA, futebol de estadão original ou futsal MF e futebol feminino. Vamos deixar um pouquinho os outros eventos de lado para dar prioridade para esses eventos que vou falar hoje. Então vamos começar sem perder tempo falando do futsal feminino FIFA. E o evento, no caso, é a LDU, Liga do Desporto Universitário, em fase final, que foi disputada em Brasília na semana passada, dos dias 9 a 13. Né? De terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado. Terça, dia 9, até sábado, dia 13. Foram 5 dias de disputa lá em Brasília, Distrito Federal, e temos um tricampeão. Barateiro Uniaselv de Brusque, tricampeão da Liga do Desporto Universitário. Parabéns ao pessoal do Barateiro, parabéns à equipe do Barateiro, comissão técnica, torcida, todo mundo aí, que foi tricampeão com uma campanha invicta. Foram 3 vitórias e um empate, foram 19 gols marcados e 3 gols sofridos. Agora, com esse tri consecutivo do Barateiro Brusque, eles empatam com o Kinderman em número de maiores campeões de títulos, empatam com o Kinderman como o maior campeão na história da Liga do Esporte Universitário. O Kinderman, o Uniarco, foi campeão de 2009 a 2011. E agora o Brusque, com essa sequência de 2013 a 2015, passa a ser, junto com o Kinderman, o maior campeão da história da LDU. Bom, e o Barateiro, desde 2015, é um dos grandes do país na categoria adulta. Na categoria de base, sempre ele estava disputando tal, mas no adulto faltava títulos ainda, e desde 2012 passou a ser um dos maiores do país nessa categoria, na medida em que foi vice-campeão da Liga Futsal. Depois disso aí foram agora 3 LDUs, né? Uma Liga Futsal Feminina foi conquistada no passado, a Mandinha eleita melhor do mundo, convocações para a seleção brasileira, enfim, só alegria para o pessoal do Barateiro. Vamos falar um pouco dos resultados aqui, né? Falar um pouco não, vamos falar os resultados da competição, que envolveu 6 equipes, né? Na primeira rodada, vamos separar os grupos aqui. Grupo A tinha Barateiro, Uni Santana de São Paulo e Nacional Gás Unifor de Ceará. Lembrando que o Barateiro é de Santa Catarina. E o grupo B, Femário no Chapecó de Santa Catarina, ADF UPS do Distrito Federal e Federal de Lavras de Minas Gerais. Então vamos lá. No dia 9, terça-feira, as competições começaram com as seguintes partidas: Femari no Chapecó 24-1 em cima da Federal de Lavras, e depois o grande resultado, a maior surpresa, o resultado mais surpreendente dessa competição, que foi a derrota da Nacional Gás Unifor por 3-4 para a Uni Santana de São Paulo. Na quarta-feira, o Barateiro ganhou de 5-0 da Uni Santana, né, bastando ali a zebra, porque podia correr para cima dele, né? E a Federal de Lavras perdeu de 8-1 da ADF UPS. Federal de Lavras foi embora e a ADF UPS se classificou junto com a Femário no Chapecó. Na quinta-feira, o Barateiro ganhou de 4-1 da Nacional Gás, acabou eliminando a Nacional Gás, e a Femário Chapecó enfiou 7-0 na ADF UPS, ficando no primeiro lugar da chave. Então a classificação da fase de grupos ficou exatamente assim. No grupo A, Barateiro Uniacel fez 6 pontos, Uni Santana 3 e Nacional Gás Unifor 0. Barateiro e Uni Santana passando de fase. Grupo B, Femário no Chapecó com 6 pontos, ADF UPS com 3, os dois passando, e Federal de Lavras 0, indo embora. Então tá, agora vamos às semifinais. Estão vindo aqui, deve estar ouvindo tec, 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 eu estou subindo a pauta, né? Vamos lá, chegando aqui na sexta-feira, semifinais. Femário no Chapecó também espantou zebra também. 5-0 em cima da Uni Santana, se classificou para a final, terceira final consecutiva. E o Barateiro Uniaselv enfiou 8-0 na ADF UPS. Traçado então a final, entre Femário e Barateiro, terceira final consecutiva. No sábado, decisões de medalhas, hein? O bronze para a ADF UPS do Distrito Federal, a ADF, que já representou a Católica de Brasília e agora representa a UPS, ganhou de 2-0 da Uni Santana e acabou ficando com o bronze.
E a partida de ouro, uma partida emocionante, um jogão. Eu assisti, foi uma delícia assistir esse jogo. Né? Parabéns à CBDU pela transmissão. Eu faço algumas críticas ao modo que foi feita a cobertura, no caso em relação aos boletins, às notícias, mas as fotos e a transmissão, muito. Então, de parabéns. Não vou dizer que perfeitos, que a transmissão teve problema de áudio ali, que o áudio estava baixinho, mas então, de parabéns. Eu assisti, graças à transmissão do CBDU, vi um jogão de futsal feminino, que foi Barateiro Uniaselv 2, Female Chapecó 2, empate, com pós-tempo na mão prorrogação, e nos pênaltis. Você já sabe, né? Já falei quem foi tricampeão. Só para dar um pouquinho de emoção. Pausa dramática, porque eu gosto. Barateiro Uniaselv campeão nos pênaltis, tricampeão, 4-3 sobre a Female no Chapecó. A classificação final ficou assim, então. Ouro para Barateiro, prata para Female, bronze para a DFUX, quarto lugar no Santana, quinto lugar Nacional Gás e sexto lugar Federal de Lavras. Vamos falar um pouquinho da competição, né, em si, alguns detalhes, agora que os resultados foram todos ditos aqui, vamos dizer aqui os detalhes da competição. Nacional Gás decepcionou. Decepcionou, realmente, era um dos favoritos ao título, grande candidato a medalhar e caiu na primeira fase ali com 2 derrotas, né? O que aconteceu? Enfim, isso acontece com grandes equipes, às vezes elas falham e falhou dessa vez. Uma pena, porque a Nacional Gás ainda não tem título nacional, apesar do nome, né? Nacional, mas não tem título nacional. Mas tomara que logo consiga, porque é importante, muito importante, que tenha uma equipe forte fora de Santa Catarina. E a Nacional Gás tem a pré-seleção brasileira, sempre chegou na cabeça das competições. Tomara que um dia consiga, tomara que logo consiga sair dessa fila de títulos nacionais e conseguir e conquistar uma competição no país. A Uni Santana, que tirou o doce da boca do Nacional Gás, né, com aquela vitória de 4-3, a criança grande do Nacional Gás, a Uni Santana foi lá e tirou o doce da boca, como estava com doce ali, quando ia saborear o doce, veio a Def Yux e é meu. Então a Uni Santana derrubou o favorito, mas depois foi derrubada pelo time sediante. Coisas do esporte, isso acontece, né? E, enfim, no fim das contas, a Def Yux, medalha de bronze, né? Festa dos locais ali de Brasília. E na final, né? Jogão. A tônica da partida foi o seguinte: Female com posse de bola e jogando bastante ali no ataque. O Brusque jogando mais no contra-ataque e com chances mais agudas de gol. E eu achei uma coisa interessante também, né? Porque a Nega desfalcou o time de Brusque. E normalmente o esquerda gosta de jogar muito com o jogo de pivô, né? O chamado 3-1. Só que com a Mandinha e a Jéssica ali deu certo 2-2 e foi fantástico. Apesar que eu vi a Jéssica ali caindo pelo meio, enfim, mas foi fantástico. E a Femalha ali com os padrões que já faz, as transições, o toque de bola, foi um jogão. Só que acabou se dando melhor. Brusque no final das contas ali, no desempate dos pênaltis, podia ter já se dado bem no tempo normal. Por quê? Vou contar. Bom, Brusque abriu o placar 1-0 aos 10 minutos do primeiro tempo. A Jéssica bateu aquele lateral enganando a defesa. Eu já tive, né, times amadores e uma vez num torneio de vila lá no Piratininga, em Osasco, eu perdi uma classificação para a semifinal assim. O cara olhou para um lado, chutou para o outro ali, batendo no lateral. Meu goleiro no reflexo botou a mão, foi gol contra. Isso acontece. A Jéssica foi muito esperta, cobrando ali na lateral na direita, enganou, meteu direto no gol. A Giga defendeu, aí a Mandinha pegou o rebote ali na esquerda, de primeira no ar, a bola bateu no travessão, entrou 1-0 para Brusque. Depois a Femalha no segundo tempo conseguiu um empate, aí com a ajuda de Brusque, porque teve uma cobrança lateral na defesa, a Marielle não dominou, foi infeliz, coitada, e sofreu o gol contra. Né? E deu esse gol contra para a Femalha, 1-1, Chapecó de volta no jogo. No minuto seguinte, esse gol contra foi aos 6 minutos, no minuto seguinte, aos 7 minutos do segundo tempo, a Tati, capitã de Chapecó, fez falta, levou cartão amarelo, a Jéssica foi lá, bateu, aproveitou um espaço na barreira e fez 2-1. Mas o jogo não tinha acabado não. A Femalha, aos 16 minutos, com a miúda só no nome, né? Grande Débora Vanin, deu um passe ali na direita, achou a Bruninha no segundo pau que conferiu.
2-2, jogo empatado, aí foi para prorrogação 0-0 e foram os pênaltis. Aí que o bicho pegou. A Tampa fez e a Jéssica, ex-Chapecó, mandou na trave. A Vanessa foi lá e fez. A Diana foi lá e colocou o Brusque ainda com chance. A Carol, aí que aconteceu uma cena fantástica ali no jogo, né? A Tampa e a Vanessa já tinham feito os gols, a Jéssica errado, a Diana fez 2-1 para Chapecó, a Brusque precisava pegar um pênalti. A Carol, goleira reserva, entrou no lugar da Marielle, que era o goleiro titular. No futsal isso pode, viu, galera? No futsal isso pode. Foi muito inteligente a decisão e a Carol foi lá e defendeu o pênalti da Amanda. Que cena, né? Troca a goleira vai lá e pega o pênalti da menina de Chapecó, no caso a Amanda. Carol se tornando aí uma heroína da conquista. Loura foi lá e fez, conferiu, tudo igual, aí tivemos o pênalti da Tati. Polêmico pênalti da Tati. A Tati pegou, chutou com força, pá, no travessão. E a bola desceu, e ali começa a controvérsia. Começa a polêmica. A bola entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Vendo o vídeo, assim, fiz depois quadro a quadro, todo mundo discutindo, o pessoal de Chapecó dizendo que a bola entrou, o pessoal de Brusque dizendo que a bola não entrou. Inclusive até teve gente até que achou ruim porque foi feita polêmica, mas polêmica sempre acontece no esporte. O que seria do esporte, do futebol, se não fosse a polêmica? Na segunda-feira, nos programas esportivos, o que mais discutem? Lances e fofoca de bastidor, né? Até hoje se discute aquele lance da Inglaterra em 1966, se a bola entrou ou não entrou no terceiro gol da Inglaterra na decisão contra a Alemanha, a Inglaterra foi campeã. E também teve aquele gol de mão do Maradona em 86 e por aí vai. Polêmica sempre teve e sempre vai ter. E sempre vai ter. Não adianta reclamar. Sempre vai ter. Certo? De algum jeito ou de outro. A polêmica vai fazer parte. A não ser o dia que tudo tenha tecnologia, marcações perfeitas, ainda assim é capaz de gerar polêmica. Se falar, não, a máquina está descalibrada, o chip está com problema, enfim, sabe como que é, né? Tá. Um pessoal dizendo que entrou, outro pessoal dizendo que não entrou. Eu dou a minha opinião na polêmica. Na hora, eu achei que não entrou. Depois, vendo o vídeo, achei que entrou. Aí, fazendo quadro a quadro, né, dá para ver o movimento da bola, um borrão, um pouco para frente da linha. Essa é a minha opinião. Não significa que isso é a verdade absoluta. É a minha opinião. Tá? Foi o que eu vi. E aí, não foi gol. Para mim. Mas toda discussão é válida, toda opinião é válida. O que chamou a atenção foi que a árbitra foi convicta. Né? Ela não deu o gol e pronto, acabou. Ela não titubeou e não deu gol. Mas enfim, e essa polêmica toda vai fazer o resultado mudar? Tal? Não vai fazer. Mas as pessoas têm direito à informação e também têm direito a discutir o que está ali em volta do lance. O Brusque teve o mérito de ser campeão. Teve também a polêmica de um possível pênalti cometido pela Tati no tempo normal. Teve duas vezes no placar, o Brusque teve duas vezes na frente, né, e etc. O Brusque fez por onde para ser campeão. Mas a Femari, que também lutou ali e se fosse campeão teria seus méritos, tem o direito a questionar, certo? O título é merecido para o Brusque, mas a Femari tem todo o direito de fazer seus questionamentos. A arbitragem foi lá, não deu o gol. A disputa continuou, a Mandinha conferiu, mandou para as redes, Brusque na frente. Aí depois teve o último par de pênaltis, o decisivo par de pênaltis. A Bruninha fez, a Luísa também, e com o pênalti cobrado pela Luísa certo, Brusque foi tricampeão da Liga do Esporte Universitário, primeira competição nacional de futsal feminino neste 2015. E assim terminou essa emocionante disputa que tenha mais jogos, assim, mais jogões, e realmente foi esplêndido que o futsal feminino FIFA, nesse começo de ano, estava morto. Estava morto, um jogão desse dá uma mexida tremenda, muito legal, e que tenha mais jogões assim de decisão de título, né? E também que tenha competições nacionais ali da CBFS. E repito, nunca é demais, parabéns ao Barateiro Uniaselv de Brusque pelo tricampeonato da LDU,
confirmando-se como uma das grandes equipes do cenário nacional. E, para quem mora em Chapecó, fica a tristeza do trivice, mas o ano passado terminou melhor do que começou. Certo? Finalizado aí o bloco de futsal feminino FIFA, agora vamos ao futsal AMF, ou então futebol de salão original. E do que eu vou falar? Do sul-americano de futebol de salão feminino. Lá vamos nós, competição internacional. Competição em Cali, Colômbia, envolvendo 8 seleções, e a grande campeã foi a Venezuela. A Colômbia sediou a competição, chegou na final e perdeu a decisão para a Venezuela no mesmo dia em que a seleção colombiana masculina estreava na Copa América no Chile e perdia, adivinha para quem? Para a Venezuela. Na Colômbia, eles vão querer por um bom tempo ouvir falar da Venezuela, nem do falecido Hugo Chávez, Nicolás Maduro, porque isso vai trazer lembranças do futebol masculino e do futebol de salão, onde a Venezuela, no mesmo dia, ganhou 2 vezes da Colômbia, uma no futebol masculino e outra no futebol de salão feminino. Venezuela que se vingou da derrota de 2013 na final do Mundial, sediado em território colombiano, na cidade de Barranca Bermeja. A final foi Colômbia 3, Venezuela 2. Veio agora a vingança neste sul-americano, que foi a primeira edição. Importantíssimo dizer isso, foi a primeira edição da competição. E o Brasil? E o Brasil conseguiu um honroso 5º lugar. Sim, muito honroso, por causa de tudo que cerca essa posição. E eu vou falar para vocês, dar detalhes para vocês desse porque o Brasil, esse 5º lugar do Brasil foi muito importante. Bom, primeiro porque garantiu vaga no Mundial de 2017, que vai ser no Marrocos ou na Catalunha. A América do Sul tem direito a 4 vagas no Mundial, certo? Então seriam semifinalistas deste sul-americano, os 4 semifinalistas deste sul-americano, que conseguiriam a vaga para a disputa de 2017. Mas como a Colômbia foi um desses 4 semifinalistas e a Colômbia é a atual campeã do mundo, então abriu-se uma vaga para o 5º lugar. E o Brasil foi lá e conquistou esse lugar no Mundial. As outras 3 vagas foram para a Venezuela campeã, certo? O bronze, Paraguai, e para o 4º lugar, Argentina. Lembrando que a Colômbia já tem o seu lugar assegurado na competição por ser o atual campeão. Muito bem, a campanha do Brasil, 3 vitórias, 2 derrotas, foram 39 gols marcados. Muito bom, hein? Muito bom mesmo o índice de gols ali. 10 gols sofridos, 29 positivo de saldo. E a artilheira da competição e do Brasil foi a Aline Guedes, com 9 gols marcados, mas no total fez 15. E por que contaram 9 gols e não 15? Porque é o seguinte, a Aline fez 9 gols na primeira fase. E depois fez mais 6 nos playoffs na posição de 5º lugar. Os gols dos playoffs não valem para a contagem oficial. Mesmo sem esses gols, a Aline terminou artilheira. Parabéns, Aline, honrou muito o nosso país. Importantíssima essa artilharia no Sul-Americano, disputado em Cali. Muitos parabéns. Fiquei muito feliz com esse feito. Vou dar os resultados e depois vou discorrer um pouco mais sobre a campanha do Brasil. Mas vamos lá. A competição começou dia 10 de junho, né? Semana passada, na quarta-feira passada. O grupo A era Colômbia, Argentina, Equador e Uruguai. O grupo B, Venezuela, Paraguai, Brasil e Chile. Né? No dia 10, o primeiro resultado foi Argentina 3, Equador 1. Depois Paraguai 10, Chile 0. Venezuela 1, Brasil 0. Gol tomado faltando 45 segundos para o jogo acabar. Coisa que acontece, mas o Brasil foi lá e mostrou força e os colombianos elogiaram. O nível do Brasil melhorou muito em relação a 2013. E Colômbia 13, Uruguai 2. E uma surpresa, porque a Colômbia é considerada a equipe mais forte do mundo. Né? Na segunda rodada, Equador 4, Uruguai 1, Brasil 15, Chile 2, Venezuela e Paraguai 0 a 0. No futsal e no futebol de salão tem 0 a 0 sim, e eu detesto. E fechando a rodada ali, Colômbia 4, Argentina 0. Depois, na terceira e última rodada, o Brasil pesado venceu o Paraguai, saiu ganhando no primeiro tempo de 3 a 2, mas sofreu a virada, apesar de fazer um bom jogo, e perdeu de 5 a 3 para o Paraguai. Infelizmente. Venezuela enfiou 15 a 1 no Chile, Argentina 6 a 0 no Uruguai, 6 a 0, e a Colômbia ganhou do Equador de 9 a 2. Sendo assim, a classificação ficou dessa maneira. São 2 pontos por vitória, tá? No grupo A, Colômbia com 6 pontos e Argentina com 4 pontos se classificaram para as semifinais. Equador com 2 e Uruguai com 0 caíram fora. No grupo B,
Venezuela e Paraguai passaram de fase, os dois terminaram com 5 pontos, mas a Venezuela pegou o primeiro lugar pelo saldo de gols. Brasil 2 pontos e Chile 0, os dois eliminados. E aí no dia 13 tivemos as semifinais. Vamos descer a pauta, hora do barulhinho. Limitações técnicas assim mesmo, tá? Estamos com sérias restrições orçamentárias. Que nem era o Cacete Planeta falava, né? Nem o Cacete Planeta falava. Vamos lá. Pelo quinto lugar, semifinais do quinto lugar, certo? O Equador ganhou de 6-2 do Chile e o Brasil ganhou de 10-0 do Uruguai, segunda goleada do Brasil. E pelo título, semifinais do título, Venezuela 2, Argentina 1, Colômbia 3, Paraguai 1. No domingo, dia 14, as finais, valendo ali as posições. Pelo sétimo lugar, Uruguai 6, Chile 4. Então, o Uruguai terminou em sétimo, o Chile em oitavo. Quinto lugar, Brasil 11, Equador 2, terceira goleada do Brasil na competição. E quinto lugar para nosso país, para nossas canarinhas, e vaga garantida para 2017. Vamos pegar o avião e ou para o Marrocos ou para a Catalunha. Né? Parece que mais provavelmente será o Marrocos, né? Mas vamos ver aí o desenrolar dos fatos. Decisão do bronze, jogo polêmico. Reclamando da polêmica ali na LDU, esse aqui teve uma pior ainda. Paraguai 2, Argentina 2, tempo normal 1, prorrogação 1-1. O gol de empate do Paraguai foi no lateral, faltando 1 segundo. Cobrou-se o lateral, o Paraguai fez gol de cabeça. Inicialmente a arbitragem não validou o gol. O pessoal do Paraguai se juntou ali, foi para cima da arbitragem, até bateram na arbitragem, técnico expulso. Depois, quando acalmaram os ânimos e foram retomar as coisas, a arbitragem validou o gol do Paraguai. O mesmo gol que antes não tinha sido dado. O pessoal da Argentina ficou louco, reclamou e tal, mas não adiantou nada. A partida terminou em 2-2 e precisou ir para os pênaltis. Nos pênaltis, o Paraguai ganhou de 2-1 da Argentina. Eram só 3 pênaltis para cada lado. E tem uma coisa, tá? Sobre por que o gol foi invalidado. Parece que o árbitro estava conversando ali com as jogadoras, ou advertindo alguma paraguaia verbalmente, para não ficar empurrando. E, enfim, tomou uma decisão de início, depois tomou outra. Parece até que funcionou o Paraguai para cima ali da arbitragem. Ficou muito estranho isso. Né? Depois eu vou postar o vídeo a respeito, depois eu vou falar sobre esse tema no Facebook, né? Mas aparentemente o que eu vejo ali é o seguinte: o gol não tinha motivo para ser invalidado. Mas se a arbitragem já tinha invalidado o gol, se não tinha consignado o gol, tinha que manter a decisão. Isso é o que eu penso. Né? Depois vamos ver, depois vamos colocar a respeito, depois vai se discutir. E aí, a grande final: Colômbia 0, Venezuela 2 na prorrogação, tempo normal 0-0, Venezuela campeã e deixando as colombianas ali de cabeça inchada. Não, os chicos perderam lá em Chile e agora nós outras perdemos de Venezuela. Não quero mais ouvir falar de Venezuela. Parabéns para a Venezuela, campeã sul-americana, certo? Como já falei, artilheira Aline Guedes do Brasil. Vai Brasil! Com 9 gols. E goleira menos vazada foi a Marinel Arguinzones. Nome complicado, hein? Arguinzones, da Venezuela, que só sofreu 2 gols. O grande destaque da Venezuela na competição foi a defesa mesmo. Um time que se defendeu muito bem e aí fez por merecer o título. E falando mais do nosso Brasil, né? O que aconteceu de tão importante, né? Além do quinto lugar, da vaga, tal, e da artilharia, o que tudo isso representou? O Brasil é o seguinte: ele melhorou o seu nível técnico. Esse é o fato, melhorou o seu nível técnico. Depois do Mundial de 2013, onde a nossa seleção foi a última colocada e foi a única que não pontuou, a moral estava baixa da seleção feminina em termos de futsal AMF. Né? E sendo que é o seguinte: o Brasil tinha vencido um pré-mundial em 2012, foi praticamente com a mesma equipe e chegou lá não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Aí o que tem que fazer? Bom, recuperar a moral. Mas como? Tem que trabalhar e ter resultados. E deu certo isso. Já começou diferente da convocação, porque antes só eram convocadas jogadoras paulistas, né? E o grande núcleo do futsal AMF no Brasil é em São Paulo. Agora já se chamou 5 jogadoras de Minas Gerais, 7 paulistas e 5 de Minas, certo? E todo mundo sabe, conforme você anda pelo Brasil, você acha um monte de talentos. Santa Catarina vive, que é a rainha do futsal FIFA, vive importando talentos de tudo quanto é canto.
né? Justamente isso faz o nível ser alto, né? Falando do futsal feminino FIFA, a Vanessa, por exemplo, é de Minas Gerais e ela fez sua carreira em Santa Catarina. Não preciso falar mais nada, né? Com 3 fins de semana de preparação, com pilates funcional, palestra com nutricionista e muito trabalho com bola. E aí, o que aconteceu? Os resultados vieram. Né? Os resultados vieram. Por quê? Primeiro, a derrota. Perdeu para a Venezuela, mas perdeu para a vice-campeã do mundo e para aquela que seria a campeã sul-americana. E jogou duro. E o Brasil teve chance de ganhar. Os próprios colombianos, que são especialistas no futsal MF, reconheceram. Não, o Brasil melhorou muito. Está de parabéns. Né? Contra o Paraguai, no Mundial tínhamos perdido de 4-1. E agora perdemos de 5-3, sendo que estávamos ganhando no intervalo. Né? Para você ver. E as 3 goleadas que foram feitas, né? Sempre tem a comparação com o futsal feminino FIFA. E a seleção de futsal feminino FIFA sempre está goleando. E o Brasil ali, da bola pesada, as canarinhas da bola pesada, a nossa seleção brasileira da bola pesada foi lá e aplicou goleadas. Certo? Meteu 15, meteu 11, meteu 10. Foi uma melhora clara no nível técnico e levantou a moral. O Brasil voltou de lá com uma moral muito melhor, com essa bagagem moral cheia, certo? E o principal item dessa bagagem é a melhora no nível técnico. Meninas, para vocês, beijo em cada uma de vocês, parabéns pelo que fizeram em prol do futebol de salão original, do futsal AMF. E parabéns ao técnico da seleção brasileira, Fábio Caçador, só que para ele não vou mandar beijo não, viu? Não. Nem pensar. Certo? E tomara que haja mais eventos, mais preparação, né? Para a seleção chegar ali em 2017 e fazer um bom resultado no próximo Mundial. A gente sabe quanto que no futsal AMF a gente está atrás e aos poucos, vamos lá, subindo, para quem sabe não demorar muito e igualar ali o que o Brasil consegue no futsal FIFA. Né? Vamos agora então ao elenco do Brasil, já que eu mandei beijo para elas, vou falar nome a nome das jogadoras e também falar a quantidade de gols, caso marcaram, balançaram as redes lá na Colômbia. Goleiras, Maate e Natália. Jogadoras de linha, Aline, 15 gols, Fome 0, artilheiro caramba 4. Ana Paula, Anne, esposa do meu amigo Matias, que foi meu patrão lá no Jaguaré. Abraço, Matias, está tudo resolvido entre a gente. Fernanda, 2 gols marcados. Isabela, 7 gols. Laís, 2. Ló, que na verdade é Lorena, né? O nome dela, 7. Mariana, Suzana com 1 gol. E Vivian, 5 tentos anotados. Encerrado o assunto Campeonato Sul-Americano de Futebol de Salão Feminino com esta boa campanha do Brasil. E agora, futebol feminino, vamos falar do quê? Copa do Mundo da FIFA Gate. Copa do Mundo de Futebol Feminino no Canadá. Né? O Blatter não vai aparecer por lá, não vai aparecer no Sub-20 também. E deixa pra lá esse assunto, vamos falar de futebol mesmo. O Paulistão eu vou falar só depois que acabar a Copa, tá? Vou detalhar grupo a grupo, certo? Alguns já encerrados, outros não. Até durante agora a gravação está sendo encerrado o grupo D, não vou ter os resultados deste grupo, mas do A até o C já fechados, encerrados, passada a régua, mas com os terceiros colocados ainda lutando por vaga. No grupo A, na segunda rodada, tivemos Canadá 0, Nova Zelândia 0. Não adianta, eu detesto o jogo 0x0. Detesto o jogo 0x0. China 1, Holanda 0. Acho que a imagem até travou, né? Depois eu vou dar uma olhada nisso na edição. E na terceira rodada, Holanda 1, Canadá 1, China 2, Nova Zelândia 2. Classificação final do grupo, Canadá com 5 pontos classificado, China em segundo, 4 pontos, 3 gols pró, classificado também. Terceiro lugar, Holanda, 4 pontos, 2 gols pró, perdeu ali no desempate, mas com os resultados dos grupos B e C, vai conseguir se classificar entre os melhores terceiros. Em quarto, Nova Zelândia com 2. Tchau para Nova Zelândia. Tchau, que me diz o Gerd Wenzel da SPN. No grupo B, na segunda rodada, Alemanha 1, Noruega 1, Costa do Marfim 2, Tailândia 3. E na terceira rodada, Tailândia 0, Alemanha 4, Costa do Marfim 1, Noruega 3. Com isso, o grupo B terminou assim.
A Alemanha classificada em primeiro lugar com 7 pontos e mais 14 de saldo, ganhando da Noruega, que também fez 7 pontos, mas ficou para a vice-liderança porque ficou com 6 gols de saldo. Em terceiro, a Tailândia, com 3 pontos, ainda vai lutar para a vaga dos terceiros, mas tem um saldo muito ruim, menos 7, é provável que não passe. Em quarto, a Costa do Marfim, com 0 pontos. Grupo C, que terminou agora há pouco, antes da gravação, esperei o Grupo C terminar para começar a gravação. Na segunda rodada, Suíça 10, Equador 1, Japão 2, Camarões 1. E na terceira rodada, Japão 1, Equador 0. O Japão terminou em primeiro lugar do grupo com 9 pontos, ganhando de 1 a 0 esse Equador que todo mundo sentou a porrada. Bom, enfim, o que importa é classificar, mas 1 a 0 no time dava para meter. Ah, bom, sei lá, né? Vai. Pelo menos, assim, o que importa são os 3 pontos, mas 1 a 0 em cima do Equador. Suíça 1, Camarões 2, Camarões classificou! Com isso, o grupo C terminou, como eu falei, Japão líder com 9 pontos, Camarões em segundo com 6, classificadas, viva a África, né? Para quem não sabe é o seguinte, apesar dessa minha eu ser tão branquela assim, a câmera também não ajuda muito, né? A câmera te deixa mais fantasma ainda. Aproveitando que eu saí do túmulo, né, aqui na Grécia. Mas meu pai é negro, eu tenho muito orgulho disso, né? E eu sempre tenho uma simpatia aí pelas seleções africanas. Fiquei muito feliz com esse resultado e também fiquei feliz pelo seguinte: a Suíça ficou em terceiro com 3 pontos. E a Suíça tem uma tal de Bachmann lá que sai driblando todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Outro dia foi contra quem que jogou? Foi contra. Não lembro contra quem. Foi contra o Japão, isso mesmo. Ela pegou, saiu driblando meio time do Japão e ia fazer um gol de Maradona em 86. Driblando meio time. Chegou na hora de finalizar, caiu. É uma enganadora, não gosto dela, eu detesto jogador enganadora, detesto seleção enganadora e eu quero mais mesmo que caia fora. Mas a Suíça ainda tem uma chance porque a Suíça terminou com 3 pontos, tá, em terceiro lugar e ainda pode passar como os melhores terceiros, certo? A Suíça terminou com 4 positivos de saldo, já está superior à Tailândia que tem menos 7. Então a Suíça ainda pode passar. Infelizmente não volta para casa ainda, talvez, né? Mas vou torcer para que já pegue o voo logo e vai lá para os Alpes. E vai lá para os Alpes descansar e ficar na casinha delas lá. Especialmente esse tal de Bachmann. Se bem que esse Japão aí, mesmo sendo campeão do mundo, vice-campeão olímpico, com essas vitórias magras aí, também tá bem enganador. Grupo D, a Austrália 2, Nigéria 0. Aí resultado da segunda rodada, tá? Eu não sei nada da terceira rodada ainda. Grupo D, Austrália 2, Nigéria 0. Estados Unidos 0, Suécia 0. Estados Unidos 0, Suécia 0. 0 a 0 faz eu me revirar, dar pulo, agora já fora do túmulo, né? No caso. Mas a classificação estava assim: Estados Unidos com 4, Austrália com 3, Suécia com 2, Nigéria com 1. Com esses resultados também, né? Tailândia e Suíça com 3 pontos, Estados Unidos já está classificado. Né? No grupo E, né? Brasil, no sábado ganhou da Espanha de 1 a 0, gol na Andressa Alves aos 43 minutos do primeiro tempo. E a Coreia empatou com a Costa Rica em 2 a 2. Brasil com 6 pontos, conseguiu o primeiro lugar antecipado. Costa Rica em segundo com 2. Espanha em terceiro com 1 ponto, mas menos 1 de saldo. Em quarto, a Coreia com 1 ponto, menos 2 de saldo. Eu também acho esse time da Espanha uma mentira. Eu quero mais que a Espanha caia fora. E para terminar, grupo F. Vai, Colômbia! Colômbia 2, França 0, Inglaterra 2, México 1, Colômbia na frente com 4 pontos, não cai mais fora por causa dos resultados de hoje. Em segundo, a Inglaterra com 3 pontos e 0 de saldo, em terceiro, a França com 3 pontos menos 1 de saldo, e quarto, o México com 1 ponto. E agora vamos às observações, aos comentários, aos pitacos do jogo do Brasil contra a Espanha. No primeiro tempo, a Espanha começou ali, dominou aos poucos e teve uma chance aguda no quase gol contra da Rafael. As laterais do Brasil estavam bem marcadas, assim como a Marta estava bem marcada. E aí as europeias eram melhores, infelizmente, apesar da objetividade delas ser uma porcaria. Enfim, para mim é uma seleção mentirosa. Eu já disse isso, vou repetir. Aí o Brasil foi aumentando a posse de bola, não ia levando perigo. A partir dos 40 minutos entrou na área espanhola, ficou rondando, até que saiu o gol.
era só dominar um pouquinho que dava para marcar gol em cima desse time aí da Espanha. Né? Pode passar, pode chegar entre os 8, mas eu vou continuar achando um time. Nem sempre o melhor vence no futebol, a gente sabe disso. Tá? Bom, aí aos 43 minutos, a Rafaela, que quase tinha feito o gol contra, se redimiu, deu um lançamento. A Andressa Alves correu, né? Ganhou da defensora, chegou antes da goleira, deu um toquinho com o pé e a bola foi indo para o gol. A defensora tirou, quase em cima da linha, Andressa Alves pegou o rebote e pá! Gol do Brasil! Brasil 1, Espanha 0. O gol da vitória marcado por Andressa Alves. Muito bem, muito bem. Achado ou não o gol, o que importa é colocar a bola na rede. Até porque os 2 gols contra a Coreia foram achados. Quer dizer, o Brasil está achando muito gol, então, né? Então, acharam 3 gols já. Bastante gol achado, né? Gol achado é um ou outro. Já acharam 3? E continue achando gols e quem sabe até trazer o título inédito. É muito difícil, mas estou torcendo muito por isso. E no segundo tempo, o Brasil começou ofensivo, fazendo pressão na saída de bola, repetindo a tática do começo do segundo tempo contra a Coreia, certo? Para ver se conseguia matar o jogo, né, e definir o resultado e a classificação. E o Brasil criou chances, né? Essa permanência de bola acabou tendo domínio e criou oportunidades. Andressa Alves, Andressinha e Formiga perderam ótimas chances de ampliar. Inclusive no da Formiga, a Marta fez um belo lance ali, meteu no meio das pernas de uma espanhola, né? E quase saiu o segundo gol brasileiro. Só que aí foi depois a vez da Espanha adiantar a marcação, né? A Espanha adiantou, veio para cima, fez o Brasil sofrer no final. E criou algumas oportunidades, teve bola na trave. Só que é o seguinte, as europeias, no caso a Espanha, é ineficiente. Eu bato nessa tecla. O ataque da Espanha é ineficiente. Esse negócio de Verônica Boquete e o caramba 4, muito blá 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 e pouca bola. Tá? Na minha humilde opinião. E mesmo no sufoco, o Brasil saiu vitorioso, classificado antecipadamente, o que é muito bom, porque o futebol feminino do Brasil, em termos mundiais, ali estava com resultados decepcionantes, apesar de quase sempre ganhar o torneio internacional que tem aqui no final do ano, que antes era em São Paulo e agora em Brasília, mas realmente não estava conseguindo grandes resultados e classificar antecipadamente ajuda para a moral. O Brasil joga agora nesta quarta-feira contra a Costa Rica, às 8 da noite, portanto é o seguinte, 2 horas depois de eu liberar o programa, o Brasil vai entrar em campo contra a Costa Rica. O jogo não vale nada. Se eu sou o Vadão, eu pego e entro com o time reserva. Está se jogando em grama sintética, certo? Que cansa mais, rala mais, e a segunda fase vai ser pegada aí. O mata-mata é sempre difícil, é uma outra Copa do Mundo, e nas oitavas vamos pegar ou Suécia ou Austrália, já está definido, mas a gravação está sendo durante o jogo, assim, a definição do grupo dessas duas equipes, dessas duas seleções. A Suécia, de tradição no futebol feminino. A Austrália, que sempre inspira perigo, certo? Enfim, eu pouparia o time sem dúvida alguma. E, passando por um desses dois, o Brasil vai pegar o vencedor do jogo do Japão, que vai ser definido o adversário ali na última rodada. Ou seja, o Japão, atual campeão do mundo, pode estar no caminho do Brasil durante os mata-matas. Né? Então, eu vejo que é hora de poupar, hora de descansar. E assim, vamos terminando mais esta edição do programa Hora 19. Semana que vem estarei de volta para falar mais de futsal feminino FIFA, futebol de salão, original ou futsal MF e futebol feminino. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Então, falou galera! Até!